Provérbios, capítulo 5. Volta o assunto da mulher imoral. Verso 1, 2, 3 e 4. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Bom, se tem uma coisa que a gente estudou sobre Salomão, foi sobre os seus casamentos com mulheres estrangeiras. 700 esposas e 300 concubinas. O que vem a ser as concubinas? Algumas pessoas traduzem como amantes, mas na verdade não é isso assim, tão simples, não é um reducionismo tão fácil de explicar assim, não. Eram aquelas que o satisfaziam sexualmente, porque havia práticas, coisas que as esposas não fariam e não faziam. Então, as concubinas, elas tinham que servir independente, elas eram... Ai, não sei, é difícil de falar. Elas não tinham a honra de ser a esposa. Por isso, essa nomenclatura, concubina. Eram mulheres que eram obrigadas a servirem. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E algumas pessoas, assim, não é, elas eram como um harém. Não havia nenhum tipo de limites para elas. Elas faziam o que era mandado para elas fazerem. Ficou claro? Então aqui a gente está ouvindo que a mulher imoral, Salomão, ele se envolveu com todo tipo de mulher. E existem teorias que outras coisas. Por quê? Porque tem um versículo em que Salomão diz que ele não negou prazer algum à sua carne. E isso abre uma margem para uma interpretação bem difícil, bem profunda, bem séria, de que ele extrapolou todos os limites nessa área. Então aqui tu tá ouvindo que é justamente o oposto. Aqui é uma advertência contra a imoralidade, a promiscuidade, a mulher adúltera, a mulher imoral, a mulher sem nenhum tipo de compostura, de poder, de pudor. Poder é o que mais ela tem, né? Nenhum tipo de pudor que perverte os homens, que leva os homens para a ruína. Então, qual é a comparação que é feita aqui? Que tu tem que conservar o discernimento e guardar o conhecimento para que tu não caia nas rédeas, nas redes, nas artimanhas desse tipo de mulher ou desse tipo de situação. Porque aí a gente já está ampliando para outras coisas, tá? E aí ele compara que a mulher imoral tem lábios como de mel. E aí a gente sabe do valor que o mel tem para a humanidade, principalmente naquela época, né? E até hoje, um mel bom é caro. E o mel tu não pode comer muito. Enfim, toda a simbologia do mel. E aí ele diz que a mulher imoral, os lábios dela são como mel. Aí a gente pode interpretar a doçura,
a sedução, o carinho, mas também o que ela fala. Que esse homem muitas vezes é capturado pelo que ela fala também. Então, tu é preso porque tu ouve aquilo que tu quer ouvir. Sabe? Buscar alguém que vai falar o que tu quer ouvir. Alguém que não vai te chamar à razão. Não vai te chamar ao conhecimento, ao discernimento, ao que é certo. Não. É alguém que vai apoiar qualquer uma das tuas loucuras, maluquices, insandices, insensatez. Também dá para nós interpretarmos dessa forma. Porque nós vemos que tem mulheres que não são luz na vida dos seus maridos, dos seus companheiros. Elas não falam o que tem que ser falado, elas não são ajudadoras, não ajudam. Elas simplesmente dizem amém para tudo. Sabe? Tá indo pro matadouro. Tá vendo que tá indo pro matadouro? Não fala, não diz nada, não ajuda, não impede. Lábios que destilam mel. Aí o que acontece? Ele diz que as palavras são suaves como o azeite. E depois o que acontece? O fim é amargo como o fel. Essas mulheres são amargas, venenosas. Veneno é algo que te mata, é algo mortal, letal, que te envenena, te faz mal. Só que a aparência, nós já falamos, né? A aparência é doce, é suave, é meiga, é agradável, é aprazível. Então, o homem cai nesse marketing, né? Mas não sabe que aquilo ali é só uma roupagem, é só uma embalagem de algo que é veneno, de algo que é amargo, que é o fel, algo que vai te queimar, ou vai te levar pro fogo, né? Vai te levar pro fim. E aí ele faz essa comparação. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem ao inferno. E o que é o inferno? O inferno é um lugar distante de Deus, onde haverá dor, tristeza, pranto, desespero, ranger de dentes. E Jesus ainda falou, onde o verme não morre. Tu pode usar qualquer figura para falar do inferno, que significa a morte, a separação eterna de Deus. Então, o início é doce como mel, é suave como o azeite, mas o fim é amargo, é venenoso, é morte, é sepultura, é uma separação de Deus. Aí a gente pensa, vale a pena tu sacrificar a tua eternidade por um prazer momentâneo? Vamos pensar de novo em Salomão. Tudo que Salomão fez. 6. Ela não faz plana a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Aqui está dizendo que talvez ela seja tão vítima quanto vilã. Porque ela anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Ela não tem discernimento. Porque tem pessoas que são usadas pelo mal, são usadas pelo inimigo para tirar outras pessoas do caminho. São instrumentos, ferramentas para fazer o mal. Mas muitas vezes elas também se perderam. Não é que elas queiram aquilo, elas já estão nisso.
dá a entender nesse versículo isso, de que tem algumas mulheres, porque o assunto aqui são mulheres, especificamente, de que elas já estão envolvidas nisso há tanto tempo que elas nem têm mais capacidade de discernimento para sair disso. E levam outros para a morte, para a sepultura, para esse tipo de perdição. É uma pessoa que não se interessa pelo caminho da vida. Porque a gente já viu, tem caminho para a vida e tem caminho para a morte. Tem um caminho do bem e tem um caminho do mal. Por mais que o mundo relativize, por mais que a pós-modernidade diga que não é assim, a palavra de Deus, que é o que nós estamos estudando, continua dizendo que é assim. Que a verdade é bem e mal, vida e morte, bênção e maldição, certo e errado, luz e trevas. Ou tu tá de um lado ou tu tá do outro. E o mundo não quer. Ele não quer. Porque aí se ele borra as fronteiras, se não fica preto nem branco, ele faz cinza, né? Vários tons de cinza, a pessoa, ela não considera que ela tá em pecado. Não. Só que o preto, não tô, eu tô aqui no cinza. O cinza é quase branco. Lembra do morno? Vídeo no canal, um dos primeiros vídeos que temos no canal. Não é quente nem frio, é morno. Então a pessoa pensa que ela tá bem, mas não tá. Porque ela não tá interessada, ela não tá trilhando, ela não tá andando, ela não tá escolhendo o caminho da vida. Ela tá escolhendo o caminho da morte. E o que a Bíblia nos diz em João 14:6? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem é o caminho da vida? Qual é o caminho que conduz à vida? É o Senhor Jesus. E aonde que está revelado tudo que nós precisamos? Na palavra de Deus. Jesus abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos ter acesso irrestrito, ilimitado, eterno ao Pai. E esta mulher não busca este caminho da vida. Então, o que a gente aprende aqui? Que não há comunhão entre luz e trevas. Que tu não deve casar com quem não tem o mesmo espírito que tu. Tu não deve, a Bíblia diz, nem sociedade, nem amizade. Quer dizer, tu vai conviver com essas pessoas e tu vai começar a seguir esses comportamentos. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão, a Bíblia diz, as mulheres, as esposas, as concubinas, essas estrangeiras, perverteram o coração de Salomão para que ele seguisse outros deuses, se inclinasse, se prostrasse, fizesse coisas absurdas por causa dessas mulheres. Elas andam, ou ela, no caso, sem rumo, não tem direção. Não sabe nem para onde está indo. E quando tu não sabe para onde tu está indo, pode saber, tu está indo para o inferno. Porque quem está indo para o céu sabe muito bem. Quem está nesse caminho, quem está vivendo o caminho de Deus, andando no caminho da vida, sabe muito bem o que está fazendo. Mas quem está perdido, por isso que a gente usa essas expressões, essa analogia, está perdido, está desviado, está confuso, não sabe, está desorientado, não sabe para onde ir. E esse fato de não saber para onde ir está sendo levado pela correnteza. Deixa a vida me levar, né? Só que isso não é uma vida, isso é morte. Aparentemente é caminho de vida, mas é caminho de morte. 9. Então, o conselho é para que tu te afaste dessa mulher.
para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. O que vai acontecer? Se tu tá andando sem rumo, é o primeiro sinal. Tu não sabe para onde tu vai, tu tá perdido. Tu vai também perder a tua honra, teu nome, a tua boa fama, o respeito, a admiração que as pessoas têm por ti. Tu vai entregar aos homens maus, impiedosos, perversos, malignos, tudo que tu conquistou. Tu passa uma vida construindo e rapidinho tu destrói tudo. De novo, qual foi o exemplo de Salomão? O pai dele lutou, venceu os inimigos, entregou um reino próspero para Salomão. Salomão reinou 40 anos sobre Israel. E ele pecou tanto, que o reino foi dividido. E todos aqueles bens, aqueles tesouros, tudo que era glorioso, que era maravilhoso, que era bênção, que era honra, foi para os inimigos. Israel foi dividida, foi saqueada, foi envergonhada, foi humilhada. O que aconteceu depois do reinado de Salomão foi justamente isso. Tudo de bom foi entregue aos inimigos. Na verdade, os inimigos despojaram Israel, roubaram, mataram e destruíram, fizeram o que quiseram com Israel. Exatamente como está dizendo aqui. A tua vida a homens cruéis. Tudo que tu conquistou, tudo que tu construiu, homens maus, cruéis, malignos vão se aproveitar. 14. Quase caí em ruína completa, no meio da congregação reunida. Aqui tá falando o quê? De uma ruína total, de uma vergonha, de uma perda, uma solidão. Pelo menos é assim que eu interpreto esse verso 14. Quando tu não escuta os bons conselhos, quando tu não anda no caminho certo, quando tu não busca as qualidades, a virtude, a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, tu vai ser arruinado, tu vai ser envergonhado. (16) Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? 17. Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Aqui nós temos uma figura de linguagem, uma comparação, uma forma poética de dizer o quê? Não faça sexo por aí afora. Não tenha relações sexuais ilícitas, promíscuas, imorais, indecentes. A intimidade é para o casamento. Tu não deve dar a tua água, a tua fonte de vida para qualquer um na rua, nas praças, em qualquer lugar. Que é o que a gente vê. As pessoas não sabem nem o nome. Elas se encontram e pronto. Elas não têm nenhum rigor, nenhum cuidado, nenhum pudor com a sua própria intimidade. Então, olha só, isso aqui está sendo falado séculos e séculos antes. E olha o que está acontecendo agora, em 2023. O que a gente vê? Exatamente isso. Não há respeito pelo casamento. Não existe mais a santidade,
o matrimônio, algo sagrado, o sacramento. Não, isso aí não existe, gente. A pessoa casa e já faz um contrato porque ela vai separar. E tem gente que nem mais casa. E a Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, quando Jesus estiver perto de voltar, as pessoas vão se casar e dar-se em casamento. Aí tu pensa assim, meu, o que é isso? É isso que nós estamos vendo. A gente, dependendo da idade que a gente tem, a gente era de uma geração em que as pessoas casavam. Havia um contrato civil e religioso. Havia uma promessa pública. Havia um acordo, um juramento, uma promessa. A palavra das pessoas era empenhada diante de um juiz e de uma autoridade religiosa. E isso era para a vida toda, até que a morte o separasse. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à mulher, e os dois serão uma só carne. Esse era o plano de Deus, e dali sairia os filhos, as filhas, a família, a herança do Senhor. Hoje em dia não é mais assim. Por quê? Porque eles conseguiram, eles quem? O mundo, as vozes, dizer que o casamento é algo opressivo, é algo que fere a mulher, é algo que tem a ver com capitalismo. Enfim, eu não vou falar o que eles falam. O que eu vou falar? Que a palavra de Deus diz que o casamento é sagrado. E que Deus compara a igreja com uma noiva. E Jesus com o noivo. Então, como que Jesus vai abandonar a igreja? Como que a igreja vai abandonar Jesus? O noivo e a noiva se completam. E Paulo diz, isso é um mistério. Jesus morreu por essa noiva. E ele volta para buscar a noiva. E a comparação que ele fala é que ela vai estar ataviada, enfeitada, arrumada, de vestes brancas, de linho fino. Enfim, é uma coisa de santidade, de pureza, de alegria, de amor, de festa. Esse é o casamento diante de Deus. E aí, o que está sendo dito aqui para nós? Que tu tem que reservar essa fonte de vida, de água para o casamento, que é o quê? O sexo, a intimidade, a relação sexual, a relação conjugal. E é interessante a gente lembrar do contexto que a água, a gente está falando de um lugar que tinha pouca água. Então, água é algo raro, algo caro, algo precioso, algo importante. Tu não vai ficar derramando água, desperdiçando água, até hoje. Basta ter uma seca, parar de chover um pouco, os reservatórios baixos começam a não gastar água. Não isso, não que... Eu lembro a tristeza, tu não pode molhar uma planta, porque tu tem que guardar água para tu beber, fazer comida. Tu não pode lavar teu carro, lavar calçado, lavar a casa, lavar nada. Por quê? Porque chega um ponto que a água é só para tu ficar vivo. É para tu beber, matar tua sede. Então, essa é a comparação. A intimidade de cada um de nós é tão preciosa para Deus que Deus reservou para um lugar seguro, protegido e abençoado, que é o casamento. E o mundo faz o quê? Tudo para que isso se torne ultrapassado, ridículo, careta, desatualizado, opressor, todas essas outras coisas. Mas a palavra é bem clara. Não deve ser para os estranhos, tá? Não deve ser para os estranhos. É só para ti somente. Não é para te dividir com os outros. Não divide com ninguém. Isso é a tua essência. É um tesouro que tu tem. É louco, né? A palavra de Deus é loucura para o mundo.
para os que se perdem, mas para nós é salvação. É o bom perfume de Cristo. A gente falar daquilo que a palavra de Deus fala. 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. De novo, a comparação aqui é: a morte é igual à falta de disciplina, à falta de sabedoria. Então, estar perdido, ser insensato, agir de forma impulsiva, louca, cedendo aos seus desejos, às suas paixões, é igual à morte. É como se tu tivesse amarrado, preso, detido, algemado, atado pelo pecado. E isso vai te levar à morte. As iniquidades vão prender o ímpio. Até amanhã.